Meus irmãos, abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 2. E chegamos à terceira igreja escolhida pelo Senhor Jesus para enviar o livro de Apocalipse e também essas cartas que temos visto, que eram específicas, mas a totalidade delas tem uma mensagem para nós que somos igreja do Senhor nos nossos dias. Eu farei a leitura a partir do versículo 12 até o 17. A carta à igreja de Pérgamo. Diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para cometerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros, sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece exceto aquele que o recebe. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, por podermos neste momento de culto abrir a Tua palavra e através da exposição ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Que o Senhor seja propício a nós, pecadores, abrindo-nos a nossa mente para que compreendamos a Tua palavra, os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da Tua lei, os nossos ouvidos para que ouçamos a Sua voz, e que o Senhor mesmo prepare o nosso coração para recebermos de um modo frutífero, transformador, consolador a Tua palavra. É isso que nós rogamos, agradecidos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, essa série, O que será de nós, foi iniciada algumas semanas antes da nossa organização igreja, quando faltavam 7 semanas, e agora já faltam menos semanas para isso. E essa pergunta, o que será de nós, caberia muito bem naquele tempo difícil da igreja primitiva. No tempo em que o apóstolo João estava exilado na ilha de Patmos e as igrejas passavam por diversas dificuldades. E eles poderiam dizer: o que será de nós? E podemos dizer isso também: o que será de nós? E como temos dito, eu quero enfatizar aos irmãos, mais do que o tão aguardado momento da organização igreja. O que será de nós até o dia do retorno de Cristo, vivendo nos últimos dias, nesses tempos maus, de um mundo em confusão, como nós cantamos, como a palavra de Deus nos diz, este mundo tenebroso que jaz no maligno. E pensando tanto na organização igreja, incertezas, insegurança pode nos sobrevir. Mas ainda mais até o dia do retorno de Cristo, o que será de nós, o que será da igreja do Senhor até que Ele venha? Que tipo de temores nós temos? Que tipo de imprevistos podem surgir? E mesmo aquilo que nós imaginamos que prevemos, qual que é a nossa postura diante destes acontecimentos? Os irmãos dessas igrejas, irmãos nossos do passado, da igreja verdadeira do Senhor, de todos os tempos e lugares, precisa ouvir essa mensagem do Senhor. A mensagem do livro de Apocalipse, daquele que foi usado pelo Senhor, o apóstolo João, que tendo guardado a palavra de Deus e testemunhando de Cristo, estava sofrendo consequências de viver de uma forma fiel e de testemunhar a respeito daquele que o salvou. E Cristo então se aproxima dele, como temos visto no capítulo 1, e João procura descrever quem era aquele, e nos versículos 15 e 16,
nós vemos, tinha na mão direita 7 estrelas. Isso do capítulo 1. E da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Mais do que as dificuldades do mundo em que vivia. O que fez com que o apóstolo João caísse como morto foi contemplar ao próprio Senhor Jesus. E uma das descrições aqui é justamente a que encontramos na igreja a Pérgamo. Como Cristo foi descrito por João no 1º capítulo, nós encontramos estes elementos da descrição nas cartas às igrejas. No versículo 16, descreveu como aquele que tinha, saindo da boca, uma espada afiada de 2 gumes. E esta foi a maneira em que Cristo usou para trazer uma mensagem à sua igreja, que precisava de encorajamento, precisava de esperança, precisava de conforto, precisava de orientação à medida que passava por aquelas tribulações e pela intensa pressão que eles sofriam naquele mundo perverso onde Satanás habita. A mensagem do livro é para consolar, é para fortalecer, porque representa e aponta e transmite a mensagem da vitória de Cristo sobre todas as coisas, e nele nós somos vitoriosos. Contudo, não é apenas uma mensagem de conforto e esperança. É uma mensagem de conforto e esperança para aqueles que, conhecendo a Cristo, o contemplando em tudo que ele já fez e que continua fazendo pela sua igreja, procuram demonstrar fidelidade ao Senhor. Mas para aqueles que não têm sido fiéis ao Senhor Jesus, é uma exortação à fidelidade. E no versículo 12 do capítulo 2, no início da carta a Pérgamo, nós vemos a descrição de Cristo considerando a necessidade daquela igreja que precisava ser exortada à fidelidade em alguns sentidos, como veremos aqui. Essas coisas, versículo 12 do capítulo 2, diz: aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. No grego tem uma repetição aí dos artigos, que é aquele que tem a espada afiada, a de 2 gumes, e é para enfatizar aquele que possui a espada e qual o propósito dela, que é exercer justiça, exercer o seu julgamento, porque Cristo, além de ser o Salvador e Senhor daqueles que o confessam, é também o justo juiz que um dia irá voltar com a ira vindoura e retribuir a todos segundo as suas obras. Naquele tempo, os nossos irmãos viviam sobre uma pressão intensa, em que tinham que se submeter a um tipo de divindade que era considerada que era o próprio imperador. Mas nas palavras que representam quem é o Senhor Jesus àquela igreja, eles são lembrados de que mais do que uma espada na mão, representando o julgamento, até um instrumento de morte e condenação, que era a espada, não era da parte do imperador, e nem a ele que eles deveriam temer, mas deveriam se portar com temor e tremor diante daquele que é o justo juiz, que tem o poder mais do que para tirar a vida de alguém ou para dizer que continue a viver, mas aquele que tem o poder para conceder a vida eterna e também para determinar a morte eterna de acordo com as obras de cada um. Nós temos visto como Cristo conhece a sua igreja. E mais do que conhecer e ter palavras aí de conforto, de encorajamento, de advertência, como nós vimos, por exemplo, na igreja de Éfeso, que foi elogiada, mas eles haviam abandonado o primeiro amor, e Cristo diz: arrependa-te. Volte a ter esse zelo evangelístico que era uma marca nos primeiros momentos da história de vocês. O amor por Cristo, e que seria impossível deixar de falar a respeito dele. Nós vimos também na igreja de Esmirna que estava sofrendo, poderia temer muitas coisas, e Cristo diz: não temas.
ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, era necessário que eles sofressem por algum tempo. E chegando à igreja de Pérgamo, é claro que Cristo conhece também essa igreja. E a verdade é que Cristo não apenas conhece, mas Ele julga cada um segundo as suas obras, como Senhor, Salvador e Juiz. Considerando que temos um Salvador, um Senhor, que julga a todos, inclusive julga a igreja pela maneira do seu procedimento, como vive nesse mundo de trevas. Qual é a preocupação? Quais são os cuidados que devemos ter como igreja do Senhor nos dias em que nós vivemos? Ou como que a igreja pode permanecer fiel sem ser seduzida e pressionada pelo que o mundo pode oferecer e ser contaminada pelo mundanismo? A carta à igreja de Pérgamo fala sobre um assunto que é extremamente necessário, as outras também são, mas essa muitas vezes se torna mais evidente. Quando o mundo passa a ser assimilado pela igreja, quando o mundo é absorvido e passa a ser uma referência de prática de vida da parte de muitos crentes. Por isso, nessa carta à igreja de Pérgamo, nós vemos como a igreja deve permanecer fiel. Quais cuidados deve tomar para que não seja seduzida ou pressionada pelo que o mundo faz e nos impulsiona e nos move de maneira que pequemos contra o nosso Deus, vivendo vidas mundanas, não de acordo com a palavra de Jesus. Em primeiro lugar, nós vemos aqui que Jesus conhece a sua igreja. E é o versículo 13 que nos ensina a respeito disso. E diz: conheço o lugar em que habitas. Jesus sabe onde está a sua igreja. Onde está, no mesmo lugar, o trono de Satanás. E que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda que nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. O Senhor Jesus conhece a sua igreja, conhece o mundo em que nós vivemos. Ele sabe que onde a sua igreja habita, e no sentido aqui de habita, com esse lugar em que habita, é onde permanece e há de permanecer até o último dia. Jesus conhece onde nós estamos, as características do nosso tempo, como nós somos pressionados, somos seduzidos, muitas vezes tentados a pecar contra o nosso Deus. É o lugar onde vive o príncipe deste mundo, que já foi derrotado por Cristo. E que no seu ímpeto vingativo por ter sido enganado e derrotado por Jesus, ele persegue a igreja, causa dificuldade, procura usar armadilhas e artimanhas, como desde o princípio se constituiu um enganador, para que a igreja, para que os crentes deixem de guardar a palavra de Deus e deixem de testemunhar de Cristo nos nossos dias. Aquele que é o príncipe deste mundo, não que ele governe e faça o que ele quer, a sua ação é restrita pelo Senhor. Mas ele está neste mundo, e esse mundo jaz no maligno, e segue um fluxo que é contrário a Deus, segundo o príncipe deste mundo. Vivemos num tempo, irmãos, a ideia é essa, em que o paganismo, onde o mundanismo e a imoralidade reinam, segundo a vontade do príncipe deste mundo. As pessoas vivem as suas vidas de uma forma egocêntrica, procurando satisfazer os seus próprios prazeres, sendo tentados pela própria cobiça, que é contrária à vontade de Deus. O ser humano é, por natureza, inimigo de Deus e não precisa muito para que seja instigado e cometa todo tipo de pecado, de imoralidade, de rebeldia contra o seu Criador. E Jesus está dizendo: eu sei, eu conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e mais do que isso, quando diz trono de Satanás, o lugar onde Satanás habita, dizia a respeito ao império que estava presente naquele período da história, em que o imperador
desejava ser adorado pelos seus súditos, e deixar de fazê-lo seria uma afronta, seria ser reprovado numa prova de lealdade ao imperador e seria então passível de morte. Isso gerava muitas dificuldades, mas nós vemos que a igreja de Pérgamo era uma igreja que, em certo sentido, demonstrava fidelidade a Deus. O que nós vemos aqui é que a igreja conservava o nome de Deus e que não havia negado a fé cristã. Era uma igreja que preservava sobre si o nome de Deus. Eles eram chamados filhos de Deus, eram chamados cristãos, identificados com Cristo e com o próprio Deus, e que não haviam negado a fé. Eram pessoas que declaravam no que criam, comentavam talvez aquilo que entendiam da palavra de Deus. Inclusive houve um mártir, assim como mencionamos na igreja de Esmirna, Policarpo, que foi morto. Teve também um mártir aqui na igreja de Pérgamo, chamado Antipas, mesmo num período de intensa pressão, de intensa perseguição. Antipas, ao ser pressionado a adorar o imperador, ele se recusou. E qual foi a consequência? Ele foi morto. Ele chegou a ser morto por causa do seu testemunho cristão. A ideia aqui do contexto de Pérgamo, então, é que havia crentes fiéis, que tinham o nome de Deus sobre si. Aqueles que professavam a fé cristã e chegavam ao ponto de sofrerem pelo Evangelho, como, por exemplo, Antipas, que se recusou a blasfemar contra Cristo, assim como Policarpo, e adorar ao imperador. Jesus conhece a sua igreja, sabe que estamos vivendo num mundo de trevas, e ele sabe que no meio da igreja há pessoas fiéis que estão dispostas a sofrer por amor de Cristo, se necessário até a morte. Mas a igreja de Pérgamo não é como a igreja de Esmirna, em que só há encorajamento. Jesus tinha algo contra a igreja de Éfeso, e ele tem algumas coisas contra a igreja de Pérgamo, e nós vemos isso no versículo 14 até o 16. Tenho todavia contra ti algumas coisas, porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quando lemos sobre o martírio de Policarpo e a carta da própria igreja como reação àquele martírio, nós vemos uma igreja encorajada no testemunho do Senhor. Uma igreja que não perseguiu o martírio, não fazia esforço para sofrer e morrer por amor a Cristo, mas se fosse exposta a essa situação, eles se dispunham a fazê-lo por amor a Cristo e para glorificá-lo. Aparentemente aqui nem mesmo o martírio de Antipas foi um estímulo à fidelidade, assim como o martírio de Policarpo foi para a igreja de Esmirna. Dissemos que na igreja de Pérgamo havia pessoas fiéis, crentes fiéis no Senhor Jesus e dispostas a sofrer pelo seu nome. Mas nós vemos aqui nesses versículos que também havia aqueles que queriam evitar serem perseguidos, queriam evitar oposição e que não queriam morrer. É melhor permanecer vivo, fazer algumas concessões, do que morrer por amor a Cristo. Já pensou que tipo de influência eu posso causar no mundo? Eu fugi do martírio por assimilar alguma coisa da cultura, mas eu vou poder falar sobre o Evangelho. Eles permitiram serem contaminados por essa pressão do mundo, pela cultura que era muito intensa no contexto de Pérgamo.
Pérgamo, a palavra vem de pergaminho. Era um local onde havia mais de 200 mil livros da época. E era considerada a segunda maior biblioteca do mundo, só perdia para Alexandria na época. Era uma potência cultural, era uma potência política, era a sede do governo imperial na região, ali naquela região da Ásia Menor. Era também uma potência religiosa. Foi ali que começou a prática a ser estimulada e influenciou outras regiões de adoração ao imperador. É nesse contexto onde estava a igreja de Pérgamo. E alguns crentes daquele período estavam sendo pressionados e influenciados nesse contexto difícil para abrirem mão do sofrimento, à medida que assimilassem certas práticas culturais, envolvimento em questões políticas, inclusive com a adoração ao imperador, então por isso o envolvimento religioso. Por isso Jesus tinha algumas coisas contra Pérgamo. E devemos dizer que Cristo também tem algumas coisas contra a igreja dos nossos tempos. Cristo tem algumas coisas contra a igreja dos nossos dias e tem contra nós, quando nós agimos ou permitimos que certas situações, como são retratadas aqui, entrem no contexto da igreja. Em primeiro lugar, nós vemos no versículo 14 que havia ali membros naquela igreja que sustentavam a doutrina de Balaão. E João explica o qual ensinava Balaque, nas palavras de Cristo, a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Aqui o exemplo que nos é dado está lá no livro de Números. Quando vemos Balaque, que era o rei dos Moabitas, ele sentiu-se ameaçado por aquele povo que havia sido liberto do Egito e estava se aproximando deles. Então o rei Balaque, ele quis terceirizar um serviço para proteger a si mesmo. Contratou um profeta chamado Balaão para que amaldiçoasse os israelitas. Mas Deus não permitiu que eles fossem amaldiçoados. Na verdade, foi um tiro reverso. Deus acabou abençoando o seu povo. Então Balaão, ele foi instruído, Balaque foi instruído por Balaão a fazer uma armadilha contra os israelitas. Usar a sedução de mulheres para que eles praticassem a prostituição, para que eles cometessem o pecado da idolatria e pecassem então contra Deus. Não adiantava, Balaão percebeu, amaldiçoar o povo de Deus. O Deus deles é muito poderoso. Mas, se seduzirmos os homens com as mulheres moabitas, eles então vão praticar a prostituição. Eles vão praticar imoralidade, então irão pecar contra o Senhor. Essa foi a armadilha. E o que estava acontecendo em Pérgamo? Falsos ensinos estavam sendo disseminados para seduzirem os crentes a evitarem dificuldades como cristãos. Se assimilassem algumas coisas do mundo, algumas práticas, como por exemplo a participação em festividades pagãs, qual seria o problema de participar em festividades pagãs da época? Todos participavam, não é? Qual seria o problema em se envolver em práticas cultuais de prostituição? Havia prostitutas cultuais ali naquele contexto também, para que evitasse algum tipo de perseguição. Era essa sedução que a igreja de Pérgamo estava enfrentando. Falsos ensinos da boca de falsos profetas, dizendo que seria permitido, seria possível viver uma vida dupla. Uma coisa é quando estamos na igreja no domingo, mas no decorrer dos dias, qual é o problema de assimilarmos algumas coisas do nosso mundo? Se todo mundo faz, qual é o problema de nós fazermos? Essa assimilação, essa pressão, essas tentações
fruto do ambiente pagão em que a igreja de Pérgamo vivia e que nós também. A prostituição e imoralidade de diversas formas, aqui eram orgias. Hoje, outros tipos de manifestação, como promiscuidade, como fornicação, adultério, pornografia. Qual o problema de parecer com o mundo para que eu mostre que eu não sou tão diferente assim? Era um pensamento presente na igreja de Pérgamo e como está presente nos nossos dias. Pessoas de dentro da igreja que são contaminadas com o pensamento, com a prática do mundo, em relação àquilo que creem, em relação ao modo que vivem, mesmo que declarem serem crentes. Era isso que estava acontecendo aqui, por isso a referência a Balaão, um falso ensino, que foi para seduzir, um falso profeta com um falso ensino, usado para seduzir os crentes a praticarem imoralidade contra Deus. Mas Cristo ainda tinha uma coisa a mais contra a igreja. Versículo 15. Outro sim também tu tens, os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Havia aqueles que sustentavam a doutrina de Balaão. Havia aqueles que sustentavam a doutrina dos nicolaítas, e a igreja de Éfeso foi elogiada por odiar as obras dos nicolaítas, que Jesus também disse odiar. Eles estavam nessa prática dos nicolaítas, nessa doutrina, assimilando a cultura, a imoralidade, o paganismo da época também. Qual é o problema do crente estar profundamente envolvido na cultura? Qual o problema do crente ser profundamente envolvido em questões políticas em detrimento de Deus? E qual é o problema de sermos afetados de alguma forma por manifestações religiosas do nosso tempo? Todo mundo é envolvido por isso. O importante é o que está no coração, talvez alguns diriam. Mas há aqui uma exortação nessa dura palavra de Cristo contra a igreja. Arrepende-te. É o que nos diz o versículo 16. Se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Arrepende-te por se permitir influenciar por falsas doutrinas, por um modo de pensar, de crer e de agir que não é condizente com as palavras de Cristo. Arrepende-te de ser contaminado, corrompido pela imoralidade dos nossos dias. E a ameaça que é colocada aqui é pior que uma sentença de morte da maior autoridade do período, do próprio imperador. Qual que é a ameaça que nós vemos aqui no versículo 16? Se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. É o julgamento de Cristo vindo sobre estes que, estando no meio da igreja, vivem de um jeito imoral, pagão e mundano. E há uma ameaça da parte daquele que é o santo juiz de disciplinar, de castigar, de derramar o seu juízo contra estes que negligenciam a palavra de Cristo e envergonham também o seu nome. A falta de arrependimento é permanecer em rebeldia e estar numa situação de inimizade diante de Deus, e terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Essa é a ameaça, que é pior do que a ameaça de morte do imperador da época. Em terceiro lugar, nós vemos uma promessa aos que ouvem essa exortação. Esse chamado ao arrependimento, e no versículo 17 nós lemos: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. O vencedor quem é? É aquele que, sendo parte da igreja do Senhor, se arrepender dessa assimilação do mundo, do paganismo da nossa época,
da imoralidade, da impureza doutrinária, da impureza moral. E a promessa é daqueles que se arrependem, que se negam a serem satisfeitos no que o mundo pode oferecer, no que ideias humanas, falsas doutrinas possam nos ensinar. A recompensa é muito maior. E qual é? Jesus diz aqui que é receber do maná escondido. Banquetes eram dados no contexto das festividades pagãs da época. E melhor do que aqueles banquetes que poderiam satisfazê-los naquele momento e poderiam evitar perseguições, melhor do que tudo isso seria receber o maná escondido. Eles não precisariam temer de se oporem a receber as maravilhas daquelas festas do período, porque eles seriam supridos diante da oposição do mundo por aquele que nos concede tudo o que nós precisamos para que vivamos de um modo grato na suficiência que temos em Cristo, que é o nosso provedor, é o nosso Salvador, é o nosso Senhor e aquele que também é o próprio pão que desceu do céu, que é o que representa o maná. Igreja, não tema. Vocês não vão receber as benesses que o império pode, a fartura aparente que tem no contexto de vocês, mas vocês vão ser supridos por aquele que é o próprio pão que desceu do céu, que é mais do que suficiente para as necessidades de vocês. A alegria não está no que o mundo pode oferecer, está no que Cristo pode oferecer enquanto estamos no mundo, até o dia do encontro com Ele. Mas a recompensa também é contada como uma pedrinha branca. Uma pedrinha branca naquele período era um ingresso para essas festividades. Gente, uma pedrinha branca específica, marcada com um nome, assim como se fosse um convidado, poderia entrar nessas festividades importantes do período, como uma referência ali de alguma forma àquele que o convidou. Os crentes, mais do que poderem ter acessos a locais importantes deste mundo. E nós vemos aqui as promessas que Deus deixa à sua igreja, que Jesus diz que é ter acesso à árvore da vida para a igreja de Éfeso, que é, como diz a igreja de Esmirna, jamais sofrer o dano da segunda morte. E aqui, quando nos diz essa recompensa, ser suprido por Cristo, de ter o verdadeiro alimento, a verdadeira alegria e satisfação que o ser humano tanto procura, e de receber a pedrinha branca, que mais do que um ingresso é um espetáculo da época. Neste mundo perdido, é ter acesso ao maior e mais aguardado banquete de toda a história, que é presenciar e participar das bodas do Cordeiro, em comunhão plena com o próprio Cristo quando Ele voltar. Esta que é a recompensa e o nome escrito aí é daquele que nos convidou, o próprio Senhor Jesus, nos dando acesso à sua presença no retorno dele no último dia. Meus irmãos, para concluir, algumas aplicações para nós. Primeiro, sobre o mundo onde a igreja está. A igreja habita onde Satanás habita. E é uma das explicações que temos para as dificuldades, a oposição, as perseguições e a sedução do mundo. Satanás já está derrotado. Cristo derrotou com sua obra, na vida, na morte e na ressurreição. E ele só está esperando ser lançado no lago de fogo e enxofre. Não há o que ele possa fazer, ele vai criar dificuldades para a igreja. Ele está extremamente irado por já ter sido derrotado e sabe que não pode afrontar o Deus vivo. O que ele fará então? Tudo o que ele puder para atrapalhar os crentes. De fazer aquelas duas coisas que representam o testemunho cristão que nós vemos no primeiro capítulo. Impedir que guardemos a palavra de Deus com fidelidade e deixemos de evidenciar o testemunho de Jesus. Quando o mundanismo afeta pessoas que confessam a fé no Senhor Jesus,
Deixam de guardar a palavra de Deus e são levados pelos próprios pensamentos e falsas doutrinas. Deixam de testificar de Cristo e vivem de acordo com o curso desse mundo, cujo príncipe é o próprio diabo. Deixam de glorificar a Deus com as suas vidas e envergonham o nome de Cristo. O diabo quer nos impedir de testificar. Nos quer impedir de guardar a palavra de Deus. Por isso somos perseguidos. Por isso, crentes são seduzidos para seguirem o fluxo desse mundo, para tentar encontrar alívio das dificuldades que possam sentir neste período. Mas melhor é encontrar dificuldades neste período, aguardando a glória futura, do que encontrar os prazeres tão etéreos que o mundo pode oferecer e ser condenado eternamente, enfrentar a ira do Cordeiro. A igreja está no lugar onde Satanás habita. E não é curioso como um lugar tão tenebroso como Pérgamo, tão influente, existia uma igreja ali? É impossível uma igreja entrar num contexto desse, humanamente falando, e ser preservada ali. Mas a luz da palavra de Deus, do Evangelho, resplandece contra as trevas. As portas do inferno, inclusive onde Satanás habita e tem o seu trono, não pode prevalecer contra a igreja vitoriosa, porque está em Cristo que venceu por nós. O Evangelho tem sido divulgado e conhecido, pessoas são salvas e nada pode impedir. É apenas uma tentativa de dificultar. Mas a igreja vitoriosa em Cristo, no tempo em que nós vivemos, no lugar onde estamos, é também um contexto em que o mundo jaz no maligno. Mas Deus, Ele nos colocou aqui e tem nos preservado para que a luz do Evangelho seja conhecida como um farol aqui neste local. Em segundo lugar, sobre a liderança. Todas as cartas começam com ao anjo da igreja, e no caso aqui em Pérgamo, que seria o pastor, que seria a própria liderança da igreja. Se os problemas referidos aqui na igreja de Pérgamo é impureza doutrinária e moral, cabe de uma forma especial à liderança da igreja zelar pela pureza doutrinária e pela pureza moral também. Aqui é o lugar da disciplina eclesiástica, uma das marcas da igreja. E a disciplina é uma situação extremamente difícil e dolorosa para aqueles que caem em pecados, mas também para aqueles que devem aplicar a disciplina. Muitas igrejas no nosso tempo negligenciam a disciplina eclesiástica, que é tão necessária para que o pecador possa se arrepender e a igreja possa ser preservada pura. Meus irmãos, estamos nos aproximando do momento em que vocês elegerão aqueles que farão parte da liderança. E é necessário que tenham as qualificações retratadas na palavra de Deus, de serem irrepreensíveis, de bom caráter, conduta, piedade, seriedade, para que, como já aconteceu, se tiverem que aplicar a disciplina sobre próprios membros da família, os próprios filhos, que sejam fiéis a Cristo, ainda que isso seja difícil. Faz parte da responsabilidade da igreja zelar pela pureza doutrinária e também pela pureza moral. E, em último lugar, sobre esta recompensa, a necessidade de arrependimento, e para aqueles que têm assimilado a cultura do nosso tempo, práticas de vida que envergonham a Cristo, sejam motivados pela recompensa que obterão ao se arrependerem, serão salvos da ira do Cordeiro no último dia, serão sustentados por Ele até o último dia com tudo o que precisam, e serão mais convidados, convocados, serão acolhidos e resgatados por Cristo para participarem com Ele das bodas do Cordeiro, esse grande e glorioso dia que tanto devemos aguardar, o dia do encontro de Cristo, quando virá buscar a sua noiva, que é a própria igreja. Que Deus os abençoe. Amém.